prepare-se. Chegou a hora de enfrentar os poderosos. O Congresso está em chamas e você vai ver tudo agora. Meus queridos amigos e amigas da imprensa e jornalistas, o objetivo dessa nossa fala aqui é para tratar de 3 questões que consideramos nós do governo relevantes, frente aos últimos acontecimentos que ocorreram, a relação do governo e as votações que ocorreram aqui na Câmara dos Deputados. De janeiro para cá, de fevereiro para cá, e a primeira coisa que eu quero relatar para vocês e diagnosticar, é que nós votamos praticamente todas as matérias de interesse do governo aqui na Câmara. Todos os projetos que eram importantes do ponto de vista do impacto da economia, do impacto social e medidas outras que nós votamos. No dia que a Câmara derrotou o IOF, nós votamos 4 matérias estratégicas para o governo. O IR, que era um projeto, uma medida provisória de minha autoria que isenta até 2 salários mínimos para o exercício 2025, porque o outro projeto é para 2026, a validade, que tem o princípio da anualidade, e se não fizesse esse ano, já estava descontado, tem uma medida provisória, perdia a validade, ia ter que reaver restituir o não desconto. Aprovamos. Aprovamos o PL do óleo, que tem grande impacto nas contas do governo, que é produto da negociação que nós fizemos na medida provisória votada nas 2 casas. Votamos aqui, já foi para o Senado, deverá estar votando hoje. Votamos o consignado e, não sei, tem um outro aí de menor relevância. Mas nós votamos 4 projetos na última quarta-feira, quando teve a votação bombástica, que todo mundo ressaltou, que foi a derrota do IOF. E depois de todas as avaliações feitas pelo governo, o governo resolveu ir ao Supremo para restituir as atribuições que são privativas do Poder Executivo, que é legislar sobre dessas matérias orçamentárias e fiscais. Portanto, o governo tem essa atribuição conforme o parecer da AGU. E aí, a nossa posição aqui não é nenhum confronto com o Congresso. Nós respeitamos a decisão do Congresso, que tem competência para decidir e votar o que quiser, como o Congresso tem que respeitar também as atribuições que são privativas do Poder Executivo. Isso, evidentemente, que o Supremo foi chamado para, conforme a AGU, fazer que a AGU requereu uma declaração de constitucionalidade do decreto que instituiu o IOF. Portanto, a segunda questão não é enfrentamento, não é uma ação do governo para peitar o Congresso. Não é. É mais para preservar as atribuições privativas do Poder Executivo, conforme o parecer da AGU. E a terceira questão é que nós temos que resolver as questões agora no terreno da política. Deixa o aspecto técnico e jurídico ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal, e agora nós vamos sentar e vamos fazer a concertação que for necessária para votarmos as matérias de interesse do país, do governo e da própria Câmara dos Deputados e do Senado. Vou me referir à Câmara. Foi o teor da conversa que nós tivemos, que eu tive com o presidente Hugo Mota longamente no último domingo à noite, à disposição dele de continuar trabalhando para a votação das matérias de interesse do país. Foi o sentido da reunião que eu e a ministra Gleice tivemos com o deputado Arthur Lira ontem à noite, porque ele é o relator do IR e é uma das prioridades do governo a votação do IR, nós conversamos bastante. E devo dizer para vocês que não foi ele que adiou essa semana a votação da comissão. Foi um pedido da Fazenda para adiar para outra semana, conforme o relato que eu e a ministra Gleice recebemos do relator da matéria, que o presidente da comissão especial está aqui, que é o deputado Rubens Júnior. Portanto, foi isso que nós conversamos. Nas 2 reuniões que tivemos, que eu tive uma com o presidente Hugo Mota, conversei com ele por telefone ontem, comuniquei a ele antecipadamente que o governo tinha decidido recorrer ao Supremo, não recorrer propriamente contra o decreto, mas requerer a declaração de constitucionalidade da medida
decidida, encaminhada pelo governo, decretada pelo governo, que foi no IOF, comuniquei tudo ao presidente Hugo Mota antes de ser oficializada a decisão do governo. Porque é assim que tem que ser a relação. Mesmo quando a gente briga, temos que ser transparentes, né? E pela lealdade que temos e o respeito que nós temos com o Poder Legislativo, eu comuniquei tudo isso ontem ao presidente Hugo Mota, que estava em São Paulo, do que nós íamos fazer. E a partir daí, o que nós pretendemos? Na conversa que tivemos hoje pela manhã com alguns líderes e vice-líderes que estavam em Brasília, que nós convidamos, com a ministra Gleice, nós começamos a estabelecer as prioridades para o final, daqui até o final do ano, e evidentemente duas medidas que são necessárias, chegando à nossa posição, nosso encaminhamento. Assim que o presidente Hugo Mota chegar de Lisboa, nós sentaremos com ele, eu e a ministra Gleice, para buscarmos uma concertação em torno daquilo que é prioridade para o governo. O que é prioridade para o governo no próximo período, né? Nós temos que votar a MP do setor elétrico, a 1300, a medida provisória de mais especialidades da saúde, a MP do ajuste fiscal, o PL do imposto de renda, que o relator é o deputado Arthur Lira, a PEC da segurança, que nós temos informações que já vai levar o parecer na próxima semana, e a LDO. E também entrou uma matéria que é relevante, que já está tramitando, que é a questão do novo licenciamento. As novas regras para o licenciamento ambiental, que tem o Zé Vitor como relator, já está encaminhando a discussão com a ministra Marina e com a Casa Civil para buscarmos um entendimento sobre o texto que veio do Senado e quais mudanças nós poderemos e temos que fazer aqui. Portanto, nós temos 7 matérias que são relevantes para o país, que elas integram essas prioridades do governo. É bom dizer também que o esforço que nós estamos fazendo não é chamar o país contra o Congresso. Nós não vamos fazer nenhum movimento, nós, líder do governo aqui, contra o Congresso. A nossa luta é contra a fome, a nossa luta é para que aqueles que não pagam imposto paguem, aqueles que pagam pouco, ou que sonegam paguem imposto, e jamais comprometer aqueles que como são considerados no andar de baixo, que já pagam, já são tributados neles uma alta conta e, portanto, nós não vamos penalizar os mais. Portanto, a nossa luta é fazer a disputa, não queremos introduzir a disputa de 2026 aqui dentro do Congresso, ainda que essa questão esteja muito presente nas nossas ações aí fora. Mas a centralidade nossa é dialogar com os dois presidentes, especialmente com o deputado Hugo Mota, para buscarmos a concertação em torno dessas matérias. Alguém vai dizer, é possível, tudo se resolve na política. Já teve momentos aqui nessa Câmara que esse teto ali do plenário Ulisses Guimarães parecia que ia cair na minha cabeça. E ao final nós resolvemos, né, companheiros e companheiras? É assim a política. Não tem nada que não se resolva na política. Paciência, diálogo, espírito público para nós buscarmos a concertação e votarmos essas matérias. É claro que tem um tensionamento, teve a crise. Vocês da imprensa estão cansados de dizerem e falarem e ressaltarem isso. Mas, evidentemente, que o nosso papel aqui como líderes que somos, vice-líderes que somos, é buscar uma concertação, porque nós temos responsabilidade também com a governabilidade desta casa. O Hugo Mota tem responsabilidade com todos nós, ele é o presidente do Poder Legislativo, e nós queremos dialogar, né, meus queridos vice-líderes, com ele, o necessário para buscarmos essa concertação. Essa semana, o deputado Elmar Nascimento está presidindo hoje e amanhã. Nós decidimos também no domingo à noite, eu e ele, quais seriam os pontos prioritários para serem votados hoje e amanhã, de forma que, calma, baixar a temperatura e retomarmos tudo na volta do presidente Hugo Mota de Lisboa, que é nosso interesse retomar o diálogo e fazermos a concertação que é necessária e importante para o país. Não pode estender essa crise de uma questão específica que foi do IOF. E vamos discutir, né? O Mauro Filho, que é economista, sabe, nós vamos discutir a medida provisória do ajuste fiscal, já tem presidente definido, nunca se fez nada aqui sem debate. Todas as matérias oriundas do Poder Executivo, elas foram debatidas e discutidas à exaustão. Portanto,
são essas as explicações e estamos muito unidos para buscarmos garantir estabilizar a relação do Poder Legislativo da Câmara dos Deputados com o Poder Executivo, com o governo do presidente Lula. Já teve medida provisória aqui quando chegou, naquela reunião da RO, naquela mesa, todos se manifestavam contra. E aí, ao final, votávamos a medida provisória. E tem vários exemplos de casos. Então, evidentemente que tem essa discussão. Qual é a discussão que nós temos que ter? Corta gasto aonde? Né? Hoje mesmo, nós vamos discutir aqui, aprovar a urgência de um projeto que veio do Senado, que estabelece regras para os futuros incentivos. E nós vamos ter que discutir agora o corte. Não é só discutir regras futuras, né, Mauro? Tem que discutir agora. Nós estamos com a opinião, tem um projeto, Mauro Filho, que está tramitando, que nós queremos que agora façamos um corte linear de 10%, porque senão, ao discurso de que é cortar o gasto, corta de onde? Corta ou não o índice de reajuste do Fundo de Brasília? Não é isso? Que não é reajustado. Nós aprovamos tudo isso, pessoal, nós estamos fazendo para submeter as despesas nossas ao arcabouço, que foi aprovado por essa casa. E não pode ter exceção como esta Câmara fez para o Fundo de Brasília. Com todo respeito aos parlamentares de Brasília. Se tem regras, o governo Lula e o ministro Haddad não vai pedalar, não vai desrespeitar uma regra que nós estabelecemos, que é o equilíbrio entre receita e despesa, que estão contidas no arcabouço, que vocês conhecem muito bem. Portanto, nós vamos votar essa medida provisória. Se não fosse votar, não tinha nem relator. Já tem até relator, que é o deputado Carlos Zaratini. Tem 120 dias, portanto, tem tempo de sobra para buscarmos. E a lei, eu já tratei disso com o Hugo Mota. Quando voltar, nós vamos sentar com o ministro da Fazenda, com o presidente da Câmara e com os líderes para acertarmos o tamanho dos cortes que estão sendo propostos na medida provisória do ajuste fiscal. A Fazenda, então, não vai mais apresentar uma nova proposta? Vocês vão trabalhar em cima dessa agora, com a ajuda do deputado Mauro? Claro. Sobre os incentivos, evidentemente que nós vamos discutir com todos os líderes, com o ministro da Fazenda e com o Mauro Filho, com todo mundo. Não, nós votamos a urgência, minha querida, tem tempo de sobra. Então, nós vamos sentar e vamos discutir. Corta ou não corta? É o debate que o Congresso tem que fazer, né? É linear ou não é linear? Tem gente propondo que não seja linear, seja escalonado. Então, eu estou por dentro do que poderá acontecer, mas o que é importante é nós fazermos esse debate. Não pode, o Brasil não pode sobreviver com dar incentivo que hoje vai chegar no final do ano, 1 trilhão, deve chegar a 1 trilhão pelos cálculos da Fazenda. Portanto, nós vamos votar sim. O senhor conversou com o presidente Gumota, com o ex-presidente Arthur Lira, e explicou para o presidente Gumota que o governo entraria com essa judicialização. Eu queria saber qual foi a reação do presidente Gumota. E a segunda pergunta é como que o senhor e a ministra Gleisi vão repactuar a base aqui dentro da Câmara dos Deputados, já que o resultado da derrubada do IOF foi tão expressivo. Vejam bem, eu saí do dia da votação daqui, chateado, cabeça baixa, e fui para o Palácio encontrar o presidente Lula. Eu e o líder Jacques Wagner e a ministra Gleisi. É claro, nós fomos derrotados. E aceitamos. Nós não fomos incitar contra deputado A ou deputado B. Evidentemente que nós nos ressentimos, porque tem muitos parlamentares dos partidos que integram a base do governo e que votaram. Isso é fato. Mas é um processo de construção que nós vamos buscar fazer a partir de agora. Mas primeiro tem isso aí. Então eu, numa boa, não fui criar crise. No domingo à noite, eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com o presidente da Câmara, porque tem que ser assim a política, não pode ser com ranço, não. Fomos derrotados, vamos recompor. E segundo, claro que quando eu comuniquei ao presidente Hugo Mota ontem, ele aceitou e não fez nenhuma cara feia para mim. Foi por telefone, mas isso é importante. Sabe por quê, pessoal? Aqui tem uma coisa que infelizmente fugiu muito, é a relação civilizada. A conduta nossa, mesmo quando diverge, tem que ter espírito público, respeito às divergências e às votações. Eu procuro agir, é um processo civilizatório que a gente vive permanentemente aqui dentro. Então, eu acredito que essa questão, na minha percepção, pelo que eu senti hoje, está superada de ir para o Supremo. Agora tem outras matérias, nós vamos discutir, mas eu sempre trabalho com otimismo. Sim, ele diz que não tem dificuldade nenhuma para votar, está apenas concluindo o entendimento com a Fazenda. E na hora que der o sinal verde da Fazenda. Nós queremos votar na comissão agora, até o dia 15. Aí deixa para o começo de agosto no plenário. Mas acho que vai dar certo. O relator não colocou para mim, para a Gleisi ontem, nenhuma dificuldade de votar na comissão, Rubens. Essa matéria. Foi o que ele não disse ontem. Mas já está aprovado no Senado, líder, porque tem que aprovar no Senado até setembro, né? Hoje, tanto entendimento com o Senado, às vezes até exagerado.
Tô brincando. Eu acho que não tem perigo, não. Votando aqui, vota lá. Tá bom? PLP? Não sei. Aí quem escolhe o relator é o presidente da casa. Eu acertei com ele que nós vamos votar a urgência e queremos incluir outros projetos que estão tramitando, que estão mais fortes na incisividade do corte, que é o do Mauro Filho, que está, por exemplo, na finança e tributação. O Rogério Corrêa pediu, mas eu vou colocar o presidente, é o presidente que indica os relatores. Tudo vai caminhar junto com a MP. E vai caminhando e vamos juntando. Do ajuste fiscal. Rapidinho, só ainda sobre a questão desse que o senhor, pelo que sentiu, é uma questão superada. Mas não um pouco prévio para se dizer isso, considerando que assim, a casa está esvaziada, tem poucos parlamentares, o governo não espera uma reação mais forte vinda da oposição diante desse cenário de judicialização? Veja bem, a Câmara não foi pedir permissão ao governo para votar o IOF no decreto legislativo. Nem o governo podia pedir autorização à Câmara para governar naquilo que preceitua a nossa Constituição. Portanto, é uma construção que nós temos que fazer. A Câmara tomou uma decisão, o governo tomou outra. E agora eu acho que é hora de sentar e conversar e convergirmos para votarmos essas matérias que são mais importantes para o país. E deixa o Supremo decidir. E medidas fiscais nós temos que fazer daqui para o final do ano. O corte dos incentivos, a questão do que está lá na medida provisória, 4 itens que já estão sendo tratados e outras medidas que eu vou incluir o Fundo de Brasília, que ninguém pergunta. Ninguém pergunta, Mauro Filho. Ninguém pergunta. E sabe quanto é que dá esse ano? 21 bi. No ano. Como? Pois nós vamos agora de novo buscar de volta. Não tem problema. Não é para todo mundo ajudar o equilíbrio fiscal, não é para todo mundo contribuir. Então tem que mexer com todo mundo, porque senão vira demagogia. Eu quero cortar aqui, mas não quero cortar ali. Todo mundo tem que ajudar, sobretudo aquilo que são coisas que não são razoáveis, gente. Ele tem as razões dele, ele já conversou comigo, eu não vou retroagir ao passado. Tomou a decisão, a Câmara tomou e vida que segue, tá bom?